Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, essa edição número 92. Lembrando você que esse programa é um programa de entrevista, e esse programa de entrevista, o Consciência Próspera, ele é um programa que tem um apoio do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo, ele apoia aqui esse programa Consciência Próspera. O Instituto Biosegredo, que tem diversos cursos aí que vocês podem entrar, acessar esse site que está aparecendo aqui e conhecer diversas novidades para você. Tenho certeza que vai ajudar você no seu desenvolvimento humano e também espiritual, aí com diversas oportunidades de cursos, formações e práticas terapêuticas que você pode conhecer. Também temos aqui na parte técnica Alexandre Ferreira, do Ale Production, sempre fazendo a magia aqui acontecer nos bastidores do programa Consciência Próspera. Você que quer aí fazer edições, procure a Ale Production, que esse rapaz, o Alexandre Ferreira, é fantástico. A Francesca, também nossa apoiadora da imobiliária J. Santos, faz com que viabilize também a veiculação do programa Consciência Próspera. J. Santos Imóveis, trabalha com locações e vendas de imóveis. Antes ainda de apresentar a nossa convidada desse segundo bloco do programa 92, Consciência Próspera, uma mensagem para você. Por fora meu corpo parece o mesmo, com as formas daquele momento. Mas por dentro é todo um movimento transformado. Em poucos instantes me torno um novo ser humano, com qualidades e experiências que enriquecerão os próximos passos. Mudanças, mudanças, mudanças para melhor. Mudanças para melhor é o que nós desejamos aqui do programa Consciência Próspera para você. Que você realmente consiga aí compreender os seus vícios, que é o tema desse segundo bloco do programa Consciência Próspera, e mudar sempre para melhor. E para falar sobre compreendendo os seus vícios, nós trouxemos a Emília Santana, que é pedagoga, master em programação linguística, coaching, também trabalha no Ápice Desenvolve, de treinamento e desenvolvimento humano, e está aqui presente com a gente. Tudo bem, Emília, como está? Tudo bem, Samuel, é um prazer muito grande, agradeço por poder estar aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre os vícios, né? E o que, vamos começar já por essa definição, né? O que é que se caracteriza um vício? Qual a estrutura que realmente sustenta um vício? Como é que se caracteriza isso, com a sua visão voltada mais à programação neurolinguística? Sim, então a gente pode dizer que o vício é alguma coisa que você faz ou que você usa, porque você acredita que você necessita daquilo para sobreviver. Só que, na realidade, acaba comprometendo a sua sobrevivência. Uma outra definição que eu achei bem interessante é como uma ação indecorosa que você pratica por hábito. Então, a gente vai questionar um pouquinho esse indecorosa. O que seria o indecorosa nesse sentido dos vícios? Então, na realidade, as pessoas consideram vício aquilo que a sociedade condena. Por isso, esse indecorosa. O que não é aceitável. O que não é aceitável, né? Porque a gente sabe que muitos vícios existem, mas que a sociedade não percebe como um vício. Alguns são saudáveis, por exemplo, o vício, tem pessoas que é viciado em limpeza, alguns vícios, o extremo não, mas algumas pessoas têm esse vício de organização. Isso. Um vício de organização. Ou exercício físico, por exemplo. Físico. Né? Então tem pessoas que sentem uma necessidade muito grande de fazer muitas horas de exercício físico diariamente, e se não consegue fazer, elas ficam muito mal. Né? O que acontece na realidade é que a pessoa não se vicia numa droga, no álcool ou no exercício físico. Ou algumas pessoas que têm os vícios, por exemplo, de relacionamento. Sim, um relacionamento com uma dependência muito grande, que mesmo que não seja um relacionamento feliz, a pessoa sente necessidade de estar do lado do parceiro o tempo inteiro. Mas você veja bem que ela vicia, não é no álcool, não é na droga, é na sensação que aquilo traz para ela. Né? Então, o ponto de vista da programação neurolinguística, a gente vai a fundo analisar, porque existe por trás desse vício uma estrutura, é uma estrutura viciosa, né? Que a gente vai realmente estudar a fundo. Toda pessoa que tem necessidade de buscar alguma coisa, ela tem um vazio emocional. É como se fosse um buraco mesmo que ela sente. E para suprir esse buraco emocional, ela vai buscar
Algo assim, ou a droga, ou o álcool, então nem sempre é indecoroso, né? Pode ser uma ginástica, mas ela mantém aquela estrutura. Certo. E nesse processo dos vícios, desse processo de você atuar com isso em consultório, quais são os vícios mais comuns que chegam quando você atua na consultoria? Quais são os vícios mais comuns que você tem contato? Tá. A pessoa que chega se colocando como viciada, normalmente, até por tudo que a gente conhece aí da sociedade, ela vai citar a cocaína, né? Maconha também. São os vícios realmente entorpecentes. Ou álcool, né? Então, isso eles consideram vício. Mas existem as pessoas que chegam para trabalhar, fazer um coaching de vida natural, normal, e à medida que a gente vai entrevistando essa pessoa, a gente percebe que por trás existe, ou por trás de um relacionamento que ela quer trabalhar, que ela quer entender, existe uma estrutura de vício para ser trabalhada. Falar sobre a estrutura de vícios em programação neurolinguística, a gente sempre vai lembrar do Todd Epstein, né? Sim. E fala um pouquinho para o nosso amigo internado, quem foi Todd Epstein, como é que ele se relaciona com essa estrutura de vícios que a gente está falando aqui no programa de hoje? Então, ele foi a pessoa que estudou, né, a fundo essa estrutura de vício para entender realmente o que levava uma pessoa a buscar se suprir dessa forma. E ele montou, a partir das técnicas de programação neurolinguística, um encadeamento de técnicas que faz com que a gente consiga chegar na causa raiz, aonde foi gravada essa necessidade na pessoa. Como é que ela está buscando, o que ela está buscando suprir na realidade, e que ela tem esse comportamento de viciado. Certo. Né? Então, com essa técnica, num tratamento de coaching, em consultório, tratamento individual, a gente consegue chegar nessa causa raiz e reprogramar, para que ele não tenha mais essa carência, né? Ou esse buraco emocional para ser suprido. Talvez o que nosso amigo internauta esteja esperando aqui ansiosamente nesse programa, compreendendo os seus vícios, é aquela pergunta que é: como curar os vícios? Como é que eu posso curar os vícios? Então, muito bem. Nesse atendimento de coaching em PNL, através dessas técnicas, né? Lá na APSE a gente tem coaching especializado para fazer esse tratamento. Então, a gente vai chegar nessa causa raiz, vai entender, trabalhar isso através, até se precisar, de técnicas de constelações, aquilo que for necessário, para que a pessoa entenda como foi criado esse buraco emocional, qual é a carência, que pode ser uma angústia, pode ser uma carência efetiva, entender de que forma ela vai suprir isso aí, reprogramar e trazer essa pessoa, né, passando por outros eventos significativos na vida dela, trazer para o presente. E aí, naturalmente, Samuel, parece assim até incrível. É mágica. É mágica. As pessoas se percebem com novos comportamentos. Então, aquilo já não é mais uma necessidade. Então, eu já cheguei, inclusive, a trabalhar com uma pessoa, um rapaz muito novo até, que eu tive uma resposta e foi muito interessante, porque ele bebia muito, né? Certo. Ele usava o álcool, e o bar onde ele passava era na esquina da casa dele. Então, assim, depois de todo esse processo que a gente fez, ele falou para mim: Emília, eu consigo sentar, tomar uma cerveja com meus amigos, quer dizer, uma escolha, e levantar e ir para minha casa. Muito bem. E num caso, por exemplo, de uma pessoa que chega lá no consultório e vem com uma questão de que eu estou passando por uma compulsão alimentar, o que seria analisado, como é que seria o processo de tratamento, ou como se relaciona na programação neurolinguística com essa questão? Então, basicamente é a mesma história. É a mesma história, a mesma estrutura, né? Existe uma necessidade muito grande em comer, certo. Né? Aliás, assim, Samuel, na estrutura a gente tem dois lados. A gente tem o lado que a gente chamaria de viciado, e tem o outro lado, que é justamente o contrário. Então, por exemplo, esses casos que a gente escuta das mocinhas hoje em dia que comem, e depois elas vão colocar tudo para fora, porque elas se enxergam gorda, então elas não querem. Então, é um lado que precisa comer, que precisa suprir, né? E aí, imediatamente, ela vai para o outro lado, que é o que não quer.
E isso não está ligado às crenças, está ligado aonde? Onde que está essa ligação desse buraco que cria lá nesse... Existe a ligação com as crenças, mas o tratamento com a PNL, ele parte da base da identidade, quer dizer, existe uma crença que sustenta que a pessoa não é capaz, ou que ela precisa do outro, ou que ela é menor do que os outros, então ela precisa suprir aquela necessidade. Mas a PNL, ela parte da identidade de que a pessoa é saudável. Essa é a diferença. A pessoa não é um dependente, ela não é um viciado. Porque quando a gente parte da base de que ela é saudável, ela vai conseguir ter comportamentos de uma pessoa saudável. Ela vai conseguir buscar as capacidades que vão fazer com que ela consiga escolher o que ela quer para ela. Então, é diferente, porque quando você tem uma crença de que você pode ser menos do que os outros, que existe uma deficiência, e que você acredita que você é um dependente, você acaba tendo comportamentos de um dependente. Quer dizer, chega uma hora que você vai buscar aquele objeto de vício. Outra coisa, Samuel, que eu acho muito importante a gente ressaltar, é porque as pessoas acreditam que o vício aparece na idade adulta, né? Ou na adolescência. Quando que ele começou? Começou com 15 anos, com 13 anos. E essa estrutura de vício é uma coisa que, na maioria das vezes, a gente, analisando, a gente vê que começa lá na infância. Antes mesmo da primeira vez que vai experimentar qualquer tipo de vício? Sim, muito antes. Então, é importante os pais até perceberem que uma criança que tem esse buraco afetivo, essa carência afetiva, ela pode ser dependente de uma chupeta, de uma mamadeira, de um cobertorzinho que ela anda pela casa, mas que ela precisa daquilo. A questão do cigarro, sempre com a ligação freudiana, sempre fala, né, dessa questão da chupeta também, que é bem presente. Então, você veja bem, à medida que essa criança vai crescendo, ela vai trocando o objeto de vício. Então, às vezes, aparece com uma boneca ou um bonequinho em que ela se isola da realidade, né? Ela cria uma realidade dela e ela fica ali brincando, ela deixa de interagir com outras crianças, né? Ou com a própria família, muitas vezes, para ficar naquele cantinho. E aí os pais falam, nossa, mas ele é quietinho, ele gosta de ficar ali brincando. Então, por trás disso, pode já haver uma estrutura de vício, que quando chega na adolescência, ele vai trocar esse brinquedo por uma droga, pode ser. Entendi, trocou uma coisa por outra para ver, para saciar o seu prazer. Isso, né? mesmo. E agora para essas pessoas, para esses pais, para esses familiares, esses pais que têm as suas crianças, qual que seria a comunicação que eles poderiam utilizar para que isso não ocorresse futuramente? Que tipo de comunicação, então, preventiva em relação a isso? Porque a gente já sabe que tem várias outras trabalhos voltados para isso, de muitas vezes assustar, colocar medo para a pessoa se afastar daquilo, né? Em relação a isso, estudando essa questão da programação linguística, que dica você daria para os pais ou essas pessoas envolvidas na educação, para que aquela jovem, aquela criança não entre por um caminho de vícios? Então, eu acho que a atenção, né, na maneira como essa criança está vivendo, então se ela se dedica, se ela foge de relações para ficar com um brinquedinho, né, como realmente se dedicando demais àquilo, então, assim, precisa redobrar a atenção, procurar trazer essa criança para a convivência, procurar ver o que está faltando na realidade, né, muitas vezes acontece, não vou dizer que são em todos os casos, né, então acho que é importante realçar isso, mas em casos de pais separados, então que a criança sente muito a falta, né, do pai, então ela acaba criando esse buraco, essa carência afetiva. E procurar fazer com que a criança interaja junto com os outros. Se isso não está dando resultado, se a criança mesmo assim, ela se inibe, ela não quer participar, procurar um processo terapêutico, né, que vai realmente trabalhar e estudar isso antes que lá no adulto, né, ela chegue numa substância entorpecente. Entendi. Eu comento isso porque atualmente na nossa sociedade a gente vê que os processos de separação estão cada vez mais crescentes, as pessoas cada vez mais sem a presença ou de uma presença materna ou uma presença paterna, e cada vez mais as pessoas precisando trabalhar mais para se manter financeiramente mais distantes da educação.
E aí você tem um lapso, um buraco realmente de contato afetivo. E aí é por isso que a maioria dos jovens, sim, vão se dedicar a brinquedos ou ao computador, à internet, ou qualquer tipo de jogos, e acaba realmente, em alguns países, isso é um vício que tem clínicas especialistas nesse processo. É por isso que eu fiz essa questão em relação à pessoa que traz essa educação, né, que é realmente muito importante. Né? É redobrar a atenção, né, em caso de pais separados, em caso de assim que a criança não tem essa convivência, vou colocar entre aspas, normal, né, que seria uma família funcional, digamos, então que não tem, realmente ela precisa ser acompanhada, precisa ficar atento. Se for o caso, levar para fazer um processo. PNL é um processo muito rápido, né? E que às vezes, sei lá, 4, 5 sessões, a pessoa ou a própria criança já vai ser tratada e aquela estrutura já vai ser desvinculada, digamos, aquele alicerce desconstruído. Vou direcionar um pouco esse tema, compreendendo os vícios, para uma outra questão. Eu penso que toda e qualquer pessoa, ela só realmente se livra de qualquer tipo de vício e modifica realmente os seus hábitos quando ela realmente escolhe isso, ela realmente permite isso ocorrer, que isso ocorra. E eu fico pensando, nesse momento, naquelas pessoas que lidam com parentes que passam por vícios como esses, tão pesados e tão difíceis, na família presente, ele tem tanto amor pela pessoa e está vendo que a pessoa está ali naquele processo e não consegue se modificar e não consegue realmente se transformar. Qual é a dica que você daria para essa pessoa que está ligando, está passando por um processo exatamente como esse, lidar com uma pessoa que é viciada, bem próximo dela, parente, porque realmente ela se desgasta ali, né? Nossa, realmente é muito desafiante. Eu já atendi casos de mães, né, de filhos que ficavam internados. Então, assim, eu acho que o importante é a pessoa, a mãe, no caso, quem está acompanhando, se sentir forte o suficiente para acompanhar. Tudo existe um tempo, né? Então, não adianta querer pegar o filho que está totalmente dentro de um processo assim, para querer, naquele momento, trazer para um tratamento, se isso não está dentro dele, se não é o momento que ele está buscando isso ainda. Então, a mãe ou quem está acompanhando tem que sentir forças realmente para conseguir ficar do lado, acompanhar, aconselhar até, se for o caso, mas permitir, porque, na realidade, na maioria dos casos, já são adultos e, por mais desafiante que seja para quem está acompanhando, respeitar para que ele enxergue o momento para se abrir para ajuda. Eu trabalho também lá na APSE como terapeuta floral. Né? Que tipo de terapias florais você trabalha? Então, eu trabalho com os florais de Saint-Germain. Certo. E qual é a diferença dos florais? Existe alguma diferença entre os florais de Saint-Germain, por exemplo, com os florais de Bach? Então, eu costumo explicar para as pessoas que os florais são aguinhas de flores. Aguinhas de flores. Que interferem no campo vibracional da gente, né? Acho que é uma forma de explicar, mas para que fique mais, a pessoa consiga entender mais fácil. O floral de Bach, ele foi criado por um médico, o Dr. Bach. E no caso dele, ele visava muito a cura das doenças. Então, é lógico que ele percebeu, né, que as emoções é que causavam as doenças. Então, ele desenvolveu os florais visando, sabe, o tratamento físico, assim, muito afunilado ali, né? Então, quais as emoções que desencadeavam quais doenças? Os florais de Saint-Germain são florais também, são muito parecidos, também atuam no nosso campo vibracional, mas eles procuram ligar a pessoa na sua missão, no seu campo espiritual também, no seu desenvolvimento espiritual. Muitas vezes a pessoa está num determinado momento de vida, com depressão, com alguma angústia, porque ela está fora do caminho de vida dela. Não é aquilo não faz sentido e ela não consegue enxergar. Então, por isso eu trabalho basicamente com os florais de Saint-Germain. E Saint-Germain é um mestre da fraternidade que atua basicamente nas transformações, nas mudanças, e sempre tudo muito rápido. Então, eu trabalho com coaching, e se a pessoa quer, né, se ela se sente bem, a gente
paralelamente a gente também coloca o floral, inclusive nos casos de vícios, né? Ou até essas pessoas, como você citou, que são mães, pais, que acompanham, né? Então, para que ela se sinta realmente fortalecida dentro do caminho dela e respeitando o caminho do outro. A gente falou um pouco antes sobre a importância de se descobrir, compreender que esses vícios nascem lá da identidade, né? Aí eu vou formular uma pergunta assim: como que a gente pode fortalecer a nossa identidade e a nossa autoestima? Que dica a gente poderia compartilhar com nossos amigos que estão nos acompanhando para fortalecer nossa identidade e também fortalecer nossa autoestima? Então, a autoestima, Samuel, eu costumo trazer para as pessoas assim, é aquela necessidade que a pessoa tem de ficar se comparando sempre com o outro. Então, quando ela tem esse comportamento, né, de achar que ela é pior, que ela é mais feia do que a amiga, ou que ela é mais gorda do que o outro, ou que ela é menos capaz para fazer um determinado trabalho, isso ela já está se colocando sempre abaixo. Então, aí já é um sinal de que a autoestima dela está lá embaixo. Provavelmente, existe lá em cima no nível de crenças, uma situação em que ela se sentiu menor do que o outro na infância, às vezes por bullying, né? Ou por alguma outra coisa que tenha acontecido na infância que ela desenvolveu, ou muito antes até, né? Até na gestação a gente consegue descobrir isso. Então, que ela desenvolveu essa autoestima baixa, por exemplo. E no trabalho de coaching a gente vai identificar a causa raiz, também como no caso dos vícios, reprogramar e fazer com que essa pessoa tenha comportamentos diferentes. A dica que a gente pode dar é se perceber, não se julgar e se condenar. Eu sou pior, eu não consigo. Mas se perceber, você fica o tempo inteiro se criticando, então é o caso de buscar uma terapia. Muito bem. E a gente está aqui já chegando já ao final aqui desse segundo bloco do programa Consciência Próspera, aqui com a nossa amiga Emília Santana. Gostaria já de agradecer sua participação aqui, inclusive está aparecendo no site sempre que ela estava falando sobre a Apps Desenvolve, também do nosso amigo Plínio. E eu gostaria de agradecer sua participação aqui e convidá-la para deixar uma mensagem para o nosso amigo internauta aí que está compreendendo um pouquinho mais sobre os vícios. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que sempre existe uma saída. A pessoa que de alguma forma está envolvida em vícios, ou o filho, ou ela própria, é como se ela achasse que não tem como sair dali. Então, existe uma saída, é só a gente acreditar. A gente tem todo o potencial para a gente poder mudar qualquer situação da vida da gente, é só a gente querer. Muito bem, a gente agradece aqui a participação da Emília Santana no programa Consciência Próspera. Agradecemos você que está aí sempre nos prestigiando, sempre mandando as suas sugestões, suas questões relacionadas com os temas que são abordados aqui no programa Consciência Próspera. Se você tem outras sugestões, você pode mandar aí a sua mensagem para a gente, você pode compartilhar esse vídeo aí no Facebook, você pode curtir e divulgar para os seus amigos aí essas mensagens que a gente tem transmitido aqui constantemente. Então é um prazer sempre estar aqui apresentando esse programa Consciência Próspera e de alguma maneira ajudando a gente a melhorarmos como seres humanos, nos inspirarmos, como a gente já viu aqui na entrevista com a Emília Santana. Ninguém muda ninguém, mas sim quando a gente se permite para a mudança que aí as coisas realmente acontecem e ocorrem. Deixo aqui um beijo de luz no seu coração e te espero na próxima edição do programa Consciência Próspera. Um beijo de luz e até lá!